Dá o foco, pá. Hoje a gente vai ter nossa nona aula, né? No caso aqui, nono assunto, não o nono encontro. E vai falar um pouco aqui sobre resistência de cisalhamento de solos, né? Segunda parte aí, que a gente já viu. Então, bora lá. Na aula passada, eu mostrei para vocês, né, que os principais problemas de resistência de cisalhamento estavam ligados com deslizamentos, né? Movimento do solo em relação a outra camada de solo. Aí eu trouxe alguns exemplos de deslizamento, incluindo essa primeira imagem aí que eu estou mostrando do caso que aconteceu aí em Oriximiná, né? Lá no rio Mapoeira e tal. Foi recente. E expliquei como era que funcionava. Eu coloquei alguns mecanismos de ruptura. Em geral, nessa primeira imagem aqui, que tem a parte do floresta e tudo mais, se movimentou, a tendência é esse solo, digamos assim, ele ter essa configuração aqui, ó, natural, né? Natural ou então artificial, mas esse é inclinado aqui, e aqui chegaria no rio, mais ou menos semelhante ao que está acontecendo ali. Só que por algum motivo, uma parte desse solo, digamos, tudo isso aqui, desliza, né? Desliza. Então, isso aqui vem para baixo, digamos assim, faz esse movimento, que é o que está acontecendo aqui, né? Não sei se dá para perceber. Você consegue perceber isso? Antes isso era mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar fazer aqui. Digamos que fosse isso aqui, ó. Fosse essa fatia aqui. Parece com isso aqui? Para compreender? Funciona? É, pessoal? Sim. Hein? Dá para entender ou não? O que é isso? Vocês estão aí? Oi, Alô, professor. tá me O ouvindo? senhor que não está escutando? Não estou escutando ninguém. Alô, tá A ouvindo? gente Opa. Então, isso, tá, ouvi o Luiz. Essa parte que eu desenhei seria isso aqui que eu estou pintando de azul. Dá para compreender? É porque eu estou olhando só essa parte, como se estivesse olhando daqui, nessa direção. Dá para entender? Sim. Dá. Então, veja bem. Esse movimento, ele vai acontecer, né, devido ao peso do solo que está ali em cima. Então, uma região, essa daqui que eu estou pintando agora, vai se movimentar em relação ao restante do maciço, né? Vai gerar uma superfície aqui que geralmente se aproxima de uma superfície circular, tá? E deslizamento, que é o que está acontecendo aqui nessa região, tá bom? Então, como é que acontece esse movimento? Tem um videozinho aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Não sei se o som não precisa, tá? Se não estiver aparecendo aí, mas reparem aqui. Deu para perceber aí um solo se movimentando? Isso é uma ruptura de talude, né? Semelhante ao que aconteceu aqui, né? Então, o solo está se movimentando como se fosse ali uma espécie de fluido, né? Digamos assim, se movimentando em relação a uma superfície. E essa superfície, ela é geralmente circular. E, para resolver esse tipo de situação, geralmente os engenheiros fazem o seguinte: eles tentam prever essa superfície de ruptura, né? Dividindo isso em pequenas etapas, né? Pequenos pedaços que a gente chama de lamelas ou fatias, né? Então, tipo, essa superfície de ruptura que está aqui, ó, digamos assim, digamos que fosse isso aqui, fez esse movimento. Então, divido essa parte que se rompeu em pequenos pedaços, né? Pequenos pedaços. E cada um desses pedaços vai ter um peso, né? Um peso que vai gerar uma tensão vertical. A gente já sabe que tensão vertical vai ser o gama do solo, né? Vezes a espessura, né? No caso aqui, a altura dessa camada. Dá para compreender? A gente já aprendeu a fazer isso. Sim.
Então, gente, o que eu faço? É dividir isso em pequenas partes e depois somar, né? Então, a gente analisa pequenos pedaços para depois somar. Isso vai gerar uma superfície, né? Então, o que acontece? Isso tem um peso, que eu estou chamando aqui de P, ó. Essa parte achurada seria essa aqui. Eu tenho uma fatia do lado, vou chamar aqui fatia 1, aqui FAT 2 e aqui FAT 3, né? Tá para o lado. Analisando a FAT 2, isso vai ter um peso, e esse peso vai ter uma superfície aqui, ó, curva, né? Que te aproxima aqui por uma reta, né? Assim, pode fazer isso tão fininho que isso aqui pode ficar como se fosse uma reta, certo? Dividir em pequenas retas. E nessa reta, o que impede que isso movimente? Tem um atrito aqui embaixo, né? Tem um atrito. Vai surgir uma tensão normal a essa superfície e uma tensão cisalhante, ou então força. O que é uma força cisalhante e o que é uma força normal? Qual é a diferença de uma para outra? Normal ao chão. Ao Normal é perfil chão. perpendicular à superfície de ruptura, é isso? Isso. E a cisalhante é paralela? Exato. Então, anotem aqui, ó. Tá vendo que tem uma letra T e uma letra N aqui? Então, essas são as componentes, né, que precisam ser mobilizadas para que essa fatia se mova. Então, por exemplo, esse peso P, e tem que chegar num valor que ele gere uma tensão aqui, ó, nesse sentido, que seja maior do que o T. Digamos aqui, vou escrever TS e TR, né? No caso, para se movimentar, TS tem que ser maior do que TR. Tensão cisalhamento solicitante maior que cisalhamento resistente. Dá para compreender isso? Se ele for menor, não mexe. Se for maior, vai se movimentar. Dá para compreender? Sim. A mesma coisa acontece para cá. Vai ter um N solicitante e um N resistente. Para se movimentar, essa é a combinação dessas duas coisas, né? Um N solicitante maior que o N resistente. E tal, para se movimentar. Essas duas parcelas aqui, ó, o NS e o TS, elas são produtos aqui do P, né? Então, verifica assim, é como se eu tivesse um P na vertical, certo? Aí eu tivesse um T na horizontal não, inclinado aqui, né? E bem aqui um N, né? Digamos assim, nesse sentido. Então, essa parte que for, não sei se vocês repararam aí, deixa eu parar esse vídeo, mas formou um triângulo. Não sei se deu para perceber. Formou um triângulo bem aqui, ó. Dá para perceber? No qual N depende de P vezes uma função trigonométrica e T também. P vezes uma função trigonométrica. Essa função pode ser seno ou cosseno, né? Vai depender do quê? Desta angulação aqui. Desta angulação bem aqui. Então, essa angulação vai sair aqui da superfície de ruptura. O que interessa para a gente? Ah, professor, eu vou calcular isso? Não, né? A gente não vai calcular isso agora, nesse conteúdo. Mas, em síntese, a gente vai aprender a descobrir qual deve ser esse valor aqui de T, qual é essa resistência. Então, a gente vai descobrir justamente a resistência ao cisalhamento que o solo tem. E, com base nisso, propor inclinações ou então verificar por que aconteceram esses movimentos. Tá tranquilo? Dá para compreender? Sim ou não? Hein? Bom, considerar Sim, que sim. professor. Beleza. Então, aqui tem um outro vídeo de como isso funciona. Reparem, tipo assim, é um esqueminha, né? De como acontece esse deslizamento. Só que nesse caso tem uma superfície que é um plano de deslizamento bem definido. Por exemplo, imagina que tem uma camada de solo em cima de uma camada de rocha. E essa camada de solo pode deslizar sobre essa rocha. Então, é mais ou menos isso que está mostrando aqui nesse exemplo, tá? Então, repare.
deixar aí aparecendo tudo aí, né? Porque o vídeo está na internet, tem que dar os royalties. Só rapidinho. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Não. Tá. Vou tirar aqui para o compartilhamento e vou compartilhar novamente. Parar de compartilhar, compartilhar com som. Pronto. Agora vai dar para ouvir. Vou só avançar aqui o que a gente já viu. Tá? Escorregamentos ou deslizamentos de terra são nomes técnicos para o que se conhece popularmente como quedas de barreira ou desbarrancamentos. O problema acontece em diversas regiões do Brasil, principalmente em épocas de chuva, e se repete ano após ano, causando perdas de vidas, danos sociais e prejuízos econômicos. Somente nos últimos 3 anos morreram mais de 1.000 pessoas em escorregamentos de terra em várias cidades do Rio de Janeiro. Um número muito maior de pessoas, incluindo crianças, idosos e doentes, foi desalojado ou desabrigado. Somam-se a isto os danos econômicos causados pela destruição de moradias, estradas e redes de água e esgoto. Um dos tipos mais comuns de escorregamento é aquele em que uma fina camada de solo desliza sobre a rocha. Debaixo da superfície dessas encostas existem camadas de solo com poucos metros de espessura e debaixo desse solo existe a rocha. Quando chove, a água penetra no terreno e atravessa a camada de terra até chegar à rocha. A seguir, a água muda de direção e vai descendo encosta abaixo. Se a chuva continuar, o terreno fica encharcado e a água provoca uma força que empurra a encosta para baixo. Esse modelo foi criado para representar uma encosta natural. Ele foi feito dentro de um tanque de aço com uma parede frontal de vidro que permite que se veja através dela e visualize o que está acontecendo lá dentro. Essa peça de isopor pintada de cinza representa um plano de rocha inclinado. Sobre esse plano de rocha existe um solo, que é representado por esse pedrisco. O efeito da água de chuva é representado por uma água colorida com corante que se acumula nesse tanque e é circulada através de uma bomba elétrica, que quando é ligada, permite que a água circule e inunde o terreno. O nível da água vai subindo e fazendo aumentar a pressão dentro do terreno, mas a resistência do solo ainda é suficiente para evitar o escorregamento. Mas, se a chuva continuar encharcando o terreno, o nível da água vai subir até vencer a resistência do solo. Nesse momento, acontece o escorregamento. O solo escorrega sobre a rocha e atinge tudo que tem pela frente com uma grande energia. Um escorregamento pode acontecer mais facilmente se a encosta for mais íngreme. Mas como isso acontece? É comum fazer escavações no terreno para se ter um patamar onde poderá ser construída uma casa ou uma rua. Com isso, a encosta atrás fica mais íngreme e mais fácil de escorregar. Está tentando colocar aí a inclinação próximo da vertical.
Outra maneira para se ter um patamar onde será construída uma casa ou uma rua é fazer um aterro sobre o terreno. E um escorregamento também pode acontecer quando isso é feito da forma errada. Mesmo tendo uma aparência de estar seguro, o aterro feito sem os devidos cuidados encharca quando chove e perde a resistência e acaba escorregando. Pior ainda é quando se faz um monte de entulho ou lixo sobre o terreno, porque esse material é muito fraco e escorrega mais facilmente na hora da chuva. O que mostramos aqui tem o objetivo de explicar como e por que os deslizamentos de terra ocorrem e mostrar como que a forma de ocupação das encostas pode influenciar na ocorrência desses desastres. Ficamos sabendo assim de algumas ações que devem ser evitadas pelo homem para melhorar a segurança das encostas. Então, gente, nesse vídeo aí deu para perceber como é que funciona o deslizamento, né? No caso aí seria solo sobre rocha. Mas a mesma coisa acontece quando é solo sobre solo, semelhante ao que aconteceu aqui no caso de Oriximiná, só é solo, né? Não tem rocha ali perto, né? Não tem afloramento de rocha. Então, essa superfície de deslizamento seria o alvo, né? Para se a gente estivesse trabalhando com a estabilidade de talude, né? E um dos parâmetros que a gente precisaria ter seria a resistência ao cisalhamento do solo, que é o objetivo da nossa aula. Beleza? Então, veja. O que a gente vai precisar saber? Como atua essa resistência e como determinar ela, né? Então, a gente vai definir como resistência de cisalhamento do solo como a máxima pressão de cisalhamento, né? A gente aprendeu que pressão aqui em termos de engenharia, né? É a mesma coisa que tensão. Então, a gente vai precisar saber qual é a tensão máxima de cisalhamento. E tensão cisalhante, a gente já sabe que representa pela letra τ, né? Então, qual deve ser a máxima tensão cisalhante que um solo pode suportar sem que ele sofra ruptura, né? O que é a ruptura? É justamente esse deslizamento, né? É uma camada deslizar sobre a outra. Na mecânica dos solos, essa resistência ao cisalhamento, a mecânica dos solos que a gente estuda é a mesma geotecnia, seria dois fatores, né? Uma fórmula, então uma equação, um valor, né, de tensão, que vai envolver duas componentes que o solo tem, que é atrito e coesão. No semestre passado, a gente chegou a comentar um pouquinho sobre ângulo de atrito, né? Falou que era um valor, e aqui a gente vai aprender a determinar isso. O ângulo de atrito, a gente não chegou a comentar muito, mas eu falei um pouco sobre a coesão. O que é uma coisa coesa? Hein? É algo mais perto do ser sólido? Não entendi, doutor? É algo mais perto de ser sólido? Mais coeso? próximo do sólido? É, ser firme, alguma coisa assim. Mais ou menos, não chega a ser sólido, certo? Mas é uma coisa que está unido, digamos, está colado, digamos assim, certo? Uma partícula está junto à outra por uma atração, pode ser química ou física, certo? No caso aqui, mais química, né? Atração química, tipo positivo com negativo, uma atração, né? Química. Então, a coesão, ela é um fator e é uma resistência que alguns tipos de solos têm. Quais são os solos que têm esse tipo de coesão? Tipo de resistência, perdão, caso coesão? Chegou a comentar no semestre passado. Solos finos. Solos finos em geral, certo? Solos argilosos aí tem coesão. Então, quanto menor é a partícula que compõe aquele solo, mais as forças de atração são atuantes, tá bom? Então, veja,
Nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 situações, né? No caso, um talude, semelhante ao que eu estava mostrando para você. No caso, vai ter um peso que vai ser equilibrado por uma tensão normal e uma tensão cisalhante, ou então forças aqui nesse caso. P é força, T é força e N é força. No caso, T, uma força de cisalhamento, o N é uma força normal, né? A superfície de deslizamento, e P, a carga, que é aquela camada de solo exerce ali naquela superfície. Na segunda, eu tenho um solo mole, né? Solo mole, em geral, são solos que estão saturados. O que é um solo saturado? Que contém bastante água, né? Que tem 100% dos vazios preenchidos por água, beleza? No caso dos solos saturados, geralmente solos moles em si, a resistência ao cisalhamento a gente vai chamar de SU, que chama resistência ao cisalhamento não drenada, tá bom? Resistência ao cisalhamento não drenada, geralmente para solos moles. E, no caso aqui, no terceiro, eu tenho um muro de arrimo, semelhante ao que tem aí na orla da cidade, no qual eu tenho uma tensão atuante, que seria o peso de solo, né? Que está aqui, tá empurrando esse muro, e uma tensão resistente, que seria justamente essa tensão de ruptura aí. Se esse peso de solo gerar uma tensão menor que a resistente, não vai ter movimento. Então, vai ficar paradinho ali a estrutura. Ah, professor, como é que eu vou saber disso? Na real, o que a gente faz aqui é dimensionar qual deve ser o tamanho desse muro de arrimo, ou então a inclinação que esse solo tem que ter aqui, no caso do talude, para que ele não venha a romper. Em geral, é isso que a gente vai fazer num projeto de engenharia, ou então tentar readequar alguma coisa. Beleza? No vídeo lá, o professor mostrou um aterro. O que é esse aterro, gente? Né? Por exemplo, tu tem um talude aqui. Aí tu pode fazer duas coisas. Tu pode fazer um corte, que seria retirar essa parte. Digamos que eu tirei essa parte aqui, ó, que eu pintei. Retirei. Isso é um corte. E o aterro seria, digamos, o mesmo talude, só que agora eu ponho um triângulo aqui a mais. Dá para compreender? Lembra que ele fez a casinha aqui? Então, isso aqui é um solo que não estava, né? Então, isso aqui é mais carga e também, a depender da inclinação que você põe aqui, ó, você pode perder estabilidade facilmente, porque você vai colocar carguinha aqui em cima. E o próprio peso do solo vai também gerar uma carga. Tá tranquilo aí? Dá para entender? Sim ou não? Sim. Show. Por último não. Primeira parte aqui seria o atrito, né? O que é o atrito? Aqui tem dois solos, né? Um solo não saturado e um solo saturado. Dá para perceber esse tomzinho aqui de azul seria água aí dentro do fluido. E dá para ver que nessa primeira imagem aqui tem ar ainda, né? Consegue perceber que aqui, por exemplo, aqui é ar. Então isso aqui seria um solo saturado ou um solo não saturado? Hein? Não saturado ainda, né? Não saturado. Solo não saturado não quer dizer que o grau de saturação é zero, tá, gente? Ele é maior que zero, certo? E menor que 100% aqui no caso, tá bom? Isso é um solo não saturado. E o solo saturado é quando eu tenho todos os vazios preenchidos por água, dá para perceber aqui. A superfície de ruptura, gente, aquele plano de deslizamento, vai ser um plano que vai passar entre os grãos ou entre as partículas de solo, semelhante a isso aqui, ó. Então, imagina, por exemplo, que essa superfície aí, ó, é o plano de deslizamento. Tudo que está acima da superfície seria uma superfície, né? Acima dessa linha seria uma superfície de deslizamento que está se movimentando em relação a uma outra superfície que está abaixo desse plano, semelhante ao que está aqui, ó. Então, digamos que seja a superfície 0,1 é em tom de azul, e embaixo a superfície 0,2 aí no tom de amarelo, verde e tal. Então, essa superfície se movimenta em relação a uma outra devido a forças que vão surgir ali, tanto na horizontal quanto na vertical, e essas forças geram esse movimento. No vídeo que eu mostrei para vocês, vocês viram que esses movimentos geralmente ocorrem, né, quando está no período chuvoso. Por que isso ocorre? Nesse caso aqui, um solo não saturado.
Por que vocês acham que ocorre sempre no período chuvoso? O solo perde a resistência. Resistência mecânica. Isso, o solo tem uma resistência que a gente vai chamar de tensão efetiva, né? Vertical. A tensão efetiva vertical é a tensão total menos poro-pressão, onde poro-pressão é pressão de água, né? Ou pressão neutra. Você vai ter pressão de água quando você leva o nível da água ali no terreno, que é o que ocorre lá quando no caso da chuva, né? No vídeo que o professor mostrou, vocês viram lá que ele faz um movimento diferente do da chuva, né? Tipo assim, ele colocou a água lá e está saturando de baixo para cima. Da chuva seria o contrário, né? De cima para baixo e o ar sendo expulso ali pela lateral do talude e tal, seguindo a parte de baixo, né? Jusante dele. Então, quando eu aumento a poro-pressão, que seria elevar o nível d'água, eu diminuo isso aqui, ó. Vocês conseguem perceber? E esse aqui é a resistência, né, que o solo tem aí, que seria o contato grão a grão, né? Por exemplo, esse grão transmite carga para esse grão transmite para esse, e assim vai. Quando a água entra, ela funciona como se fosse um elemento que atua como um espaçador entre os grãos. Dá para perceber isso aqui, ó? Que tem um pequeno espaço aqui entre os grãos que está sendo ocupado pela água? Sim ou não? Sim. Então, quando eu diminuo esse espaço, eu diminuo a tensão efetiva, que é justamente o contato grão a grão. Então, se eu aumento o nível d'água, eu diminuo a resistência que o solo tem ali. Então, é por isso que geralmente essas situações ocorrem no período chuvoso. Então, a mesma coisa aconteceria aqui, ó. Digamos que seja essa a superfície de ruptura. Também eu teria dois planos de deslizamento, né? Superfície 1 e superfície 2, e um plano, né? Ou então uma superfície iria se movimentar em relação à outra. Dessas superfícies, qual que você acha que vai se movimentar, de cima ou de baixo? Se o nosso referencial for, sei lá, talude. Qual que vocês acham que vai se movimentar? A de cima? A de cima, né, gente? Né? O que acontece no deslizamento, né? A camada mais superficial que movimenta, então é de cima. Então, isso pode acontecer em todos os tipos de solo. Aqui, no caso, eu trouxe um solo mais granular aqui para mostrar os exemplos. Então, o que que acontece, gente? Então, imagina que aqui esse elemento seja representado por esse retângulo aqui, ó, né? O solo em si é representado por esse retângulo, no qual eu tenho uma carga normal, que seria a vertical, e uma carga horizontal. A combinação dessas duas coisas gera um movimento, vai gerar uma força resultante. É ou não é? Essa força resultante vai ter uma inclinação, né? Que inclinação é essa? Um ângulo que pode estar ligado, que pode estar sendo referenciado tanto da vertical, como no caso aqui, quanto da horizontal, tanto faz. Se você tivesse que definir quanto que seria o n em função de r, seria o quê? Seria r seno ou cosseno de φ? Cosseno, né? E t seria r seno de φ. A gente já aprendeu isso aí em mecânica, né? Decomposição de força. Já ensinei isso para vocês. Uma simples. É ou não é? Tranquilo isso aí? Sim ou não? Tranquilo. De boa, né? Essa letra aqui é o φ, que justamente vai ser o ângulo aí, né? De deslizamento ou então de inclinação. Então, lembrando que os parâmetros de resistência são o atrito, que no caso é esse ângulo de atrito, e a coesão. Beleza? Nesse caso aqui está aqui as forças verticais e horizontais, e aqui eu teria uma força resultante, semelhante ao que eu estou mostrando aqui nesse esqueminha aqui de baixo. Feito isso, gente, feito isso, a gente vai tentar descobrir como é que isso se correlaciona com a tensão cisalhante, né? Que é justamente esse T que eu quero descobrir, que a gente já sabe que é a força que atua no plano de ruptura. Lembra lá do talude? Então, se eu fosse calcular aqui o T, né? Aqui em função do N, seria o N vezes um fator. Por quê? Geralmente o que a gente tem como informação é justamente o peso da camada de solo que está ali. A gente sabe a altura, né? E sabe o peso específico aqui do solo. Se não souber, faz um ensaio lá e descobre o peso específico. Então, a gente teria uma relação entre T e N
dada por esse fator F aqui, que seria um coeficiente de atrito entre os dois materiais. No caso, a parte de cima, aquela superfície de cima e a superfície de baixo, teriam um atrito. De forma geral, no nosso caso, o que a gente relaciona? Esse T vai estar ligado com tensão cisalhante e esse N vai estar ligado com tensão normal. Então, essa fórmula aqui, ó, ela vira T para tensão cisalhante, o N, que seria a força normal, tensão normal, e o fator de atrito é justamente a inclinação desse ângulo aqui, certo? Onde essa letra aqui é a mesma dessa, tá, gente? Só muda a fonte. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá, beleza? E esse ângulo a gente vai chamar de ângulo de atrito interno, né? O ângulo de atrito interno. Ah, professor, como é que eu vou determinar isso? Ah, tem que fazer alguns ensaios, ou de campo ou de laboratório, para determinar essas duas coisas. Tá bom? Isso aqui, geralmente, eu vou ter em solo granular, certo? Por que eu estou falando de solo granular? Solo granular tem coesão? Sim ou não? O que vocês acham? Luiz falou ainda há pouco. Perguntei onde é que tinha coesão. Falou solo fino. Solo granular é solo fino? Areia, por exemplo? Hein, pessoal? É sim. Hein? O que vocês acham? Não, é bem menos coisa que o solos finos. Isso. Areia, gente. Na areia, areias, né? A coesão é zero. Tá bom? Então, se eu tivesse que determinar qual é a resistência ao cisalhamento, seria a componente que eu tenho devido à carga vertical, né? Mais a coesão. Só que coesão eu só tenho em solo fino. Beleza? Então, se eu estiver trabalhando aqui com areia, eu teria somente essas duas parcelas, né? Porque C seria zero. Dá para compreender? Sim ou não? Hein, Yudi? Sim. Então, só quero que vocês fiquem atentos. No caso de solos finos, o ângulo de atrito está ligado somente com a resistência mesmo do plano de ruptura. Nas areias, tem duas situações. Você concorda que um grão tem que passar sobre o outro para ter um deslizamento em solo arenoso? Um grão tem que deslizar sobre o outro. Digamos que esse grão bem aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Se a superfície for essa, ele está deslizando geralmente, né? Aliás, facilmente nessa superfície, concorda? Sim ou não? Essa superfície, deixa eu fazer outra cor aqui. Oh, God. Tem uma superfície aqui, dá para perceber? Esse verde aí seria a superfície de ruptura. Esse grão que eu pintei aqui, ó, ele está em cima dela, então ele só vai deslizar, que é o que geralmente ocorre, que é esse ângulo de atrito aí. Só que, o que lembra isso? Se eu tivesse esse grão aqui, para ele se movimentar aqui, o que teria que acontecer? Ou eu teria que quebrar esse grão bem aqui, né? Concorda? Teria que cortar o grão. Ou esse grão, ele ia rolar, né? Ele ia sair dessa posição e iria rolar. Então, para eu mobilizar isso aqui, você concorda que eu tenho que aplicar mais carga nesse grão do que nesse? Por exemplo, esse aqui é 1, esse aqui é o 2. Você concorda que eu teria que aplicar uma carga maior no 2 para fazer ele deslizar nesse plano de ruptura do que no 1? Sim ou não? Sim. Né? Então, isso aqui a gente vai chamar de entrosamento ou imbricamento, né? Então, por exemplo, esse grão está sendo confinado por outros, né? Digamos, esses aqui. Então, para eu movimentar ele ou passar por cima alguma coisa, eu tenho que ter vencer esse entrosamento, ou então esse imbricamento. E a segunda situação seria rolamento, né? Por exemplo, esse grão aqui, ó, ele está levemente solto, né? Por exemplo, ele só está em cima desses outros grãos aqui, tem só uma pontinha. Então, a facilidade dele rolar é maior. Então, no caso de areia, eu tenho essas três situações, tá? E eu estou escrevendo isso aqui, ó, nos materiais granulares, areias, constituídos por grãos isolados e independentes, né? Porque não tem interação química entre eles, não tem atração ali, não tem a coesão.
O atrito, né, caso esse ângulo aqui, é um misto de escorregamento, deslizamento e rolamento. Beleza? Então, teria essas situações aqui, afetando fundamentalmente, né, pela entrosagem ou imbricamento dos grãos. O que vai ser esse imbricamento? É justamente essa configuração aqui, como é que está rearranjados esses grãos uns aos outros. Tá bom? Então, no caso de areia, esse ângulo de atrito, a gente vai ter duas situações. Tem um ângulo de atrito residual e um ângulo de atrito máximo ali, né? O máximo seria o valor que eu tenho que vencer esses imbricamentos, no caso de areias. No caso de solos finos, eu não tenho, só tenho o residual direto. Tá beleza? Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim. Pessoal, show. E, No caso professor, da... Oi, diga. só uma dúvida. Tem como determinar antes de acontecer o deslizamento, esse perfil de escorregamento que chama, né? Essa linha verde? Tem como acontecer o quê, rapaz? Antes? Tem como tipo, determinar como vai acontecer esse Tem, escorregamento? tem. É justamente na análise de estabilidade. A rigor, Luiz, você faz o seguinte. Então, digamos que você tenha um talude aí natural, desse jeito. Você sabe a altura dele, a inclinação que está aqui, certo? Então, o que você faz? Vou fazer aqui meio grosseiramente. Mas você traça várias superfícies aqui de ruptura. Então, digamos que se você traça essa superfície, você calcula esse peso aqui e verifica que essa solicitação é menor que a resistência. Tá ligado? Então, se ela é menor que a resistência, não vai movimentar. Concorda? Certo. Sim ou não? Aí, ó, esse não passou. Aí você faz de novo, aí você já aumenta aqui um pouquinho. Imagina que você faz esse, né? Agora já tenho um pouco maior. É ou não é? Aí você verifica. Essa solicitação ainda é menor que a resistência. Dá para compreender? Sim Sim. ou não? Agora, você imagina que você vai fazendo várias vezes isso, tipo assim, muitas vezes mesmo, tá? Não é uma, duas, três, são muitas. Você tem que descobrir, tipo, tentativa e erro. Até que você vai chegar numa superfície, ó, digamos essa. Nesse caso aqui, a solicitação é maior que a resistência. Aí essa aqui seria a superfície de ruptura que você ia trabalhar, porque esse peso aqui, ó, de solo, essa massa, então a tensão vertical que provoca aqui é maior do que a tensão solicitante, ou, aliás, maior do que a tensão resistente que tem aqui, para deslizamento. Dá para compreender? A gente vai aprender isso nesse Sim. semestre. Entendi. Tá tranquilo? Aí aqui, ó, nessa matéria, a gente está aprendendo só essa resistência ao cisalhamento aqui, ó, só esse tal, que é uma informação que a gente precisa para fazer essa análise. Beleza? Beleza. Então, vou apagar isso aqui só para efeito de aula. Então, gente, essa é a primeira parte do atrito. Agora eu posso ter também, deixa eu ver uma coisa aqui, a coesão, né? No caso, no solo de fenômenos de atrito e coesão, portanto, né, a gente determinaria isso aqui, ó. Aquela fórmula que eu mostrei para vocês, no caso dos solos finos, ela é igual, né, a tensão vertical vezes o ângulo de atrito. Só que no caso dos solos finos, eu tenho que incluir a coesão, porque em solo argiloso tem isso. E essa equação nada mais é do que uma equação de uma reta, né? Perceba, a gente aprende na matemática que a equação de uma reta é ax mais b, né? Onde, por exemplo, você tem um gráfico aqui do eixo x e y. É ou não é? No caso, o y aqui é a função e o x é a minha variável, e a e b são coeficientes que, a depender da inclinação da curva, mudam. Tranquilo? Lembram disso? Por exemplo, aqui o b é o ponto onde toca aqui o eixo y, né? E o a é justamente essa inclinação, né? Coeficiente angular. Lembram disso? Só que no nosso caso aqui, ó, o meu x é a tensão vertical e o meu y é a tensão cisalhante, né? Então, ele só reescreveu. A rigor, essa fórmula seria isso, ó, tal é igual a tangente de φ, que seria o meu a, vezes a minha variável, que seria a tensão vertical, mais o b, que no caso aqui é a coesão. Aí, reescrevendo isso, né?
Só passa o C para frente, põe a tensão na frente e vira isso. Dá para compreender? Entendido. Então, isso aqui é uma reta. Essa reta é justamente a superfície de ruptura. Então, plano de ruptura de um solo. De um solo. Então, para eu determinar esse plano de ruptura, eu preciso ter o ângulo de atrito e o valor da coesão. Em solos arenosos, essa coesão é quanto? 0. Beleza. Então, justamente isso. Quando eu falar, vamos determinar a resistência de cisalhamento, eu estou querendo determinar justamente essa equação aqui. Ó. Para qualquer valor de tensão, eu teria um valor de tensão normal, né? Eu teria um valor de tensão cisalhante. Então, o que seria isso? No semestre passado, a gente aprendeu isso aqui, né? Imagina que eu tenho um perfil de solo. Aí eu dava várias informações para vocês. Por exemplo, eu dava um gama 1, gama 2, gama 3. Aí você tinha essas espessuras. Digamos que aqui seja 2 metros, aqui 2 metros de novo e aqui 2,5 metros. Aí, ó, tensão 1 seria o quê? Gama 1 vezes 2. É ou não é? Tensão vertical. Tensão 2 seria a tensão 1 mais o gama 2 vezes 2 aqui. Concorda? E a tensão 3 seria o gama a tensão 2 mais o gama 3 vezes 2,5. Sempre assim. Lembra que ia acumulando? Aí se tivesse por pressão, né, teria que descontar. Lembram disso? Sim ou não? Então, essa tensão que eu estou calculando aqui, ó, essa tensão vertical é justamente o nosso dado de entrada. Aí essa tensão vem aqui, ó, vem daqui. Tá bom? Então é a tensão vertical, que você já conhece, né? E a coesão e o ângulo de atrito, elas são determinadas em ensaios. Certo? Ensaios de laboratório ou de campo. Laboratório de campo. Esses ensaios, eles tentam simular justamente aquela superfície de ruptura. Tá tranquilo isso aí? Deu para compreender qual a finalidade e como e o que eu preciso para ter essa tensão resistente? Sim ou não? Entendido. Então, qual é o objetivo aqui? Quando eu falo se eu quero determinar a resistência ao cisalhamento de solo, eu estou falando de qual tensão? Cisalhante ou normal? É cisalhante. Cisalhante. E para determinar a tensão cisalhante, eu preciso saber qual é o peso de solo que está ali, né? Em cima da superfície de ruptura. Esse peso de solo ele é descrito aqui pela tensão efetiva vertical, que são os sigmas. Então, é outro dado de entrada. E para determinar o sigma, eu preciso conhecer a espessura, né, do material e o peso específico, que é o gama. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Esse é outro dado. E os outros dados de entrada são parâmetros de resistência do solo, coesão e ângulo de atrito. Beleza? Aí esses valores a gente vai determinar em ensaios de laboratório. Tá tranquilo até aí, gente? Tá de boa. Suave. Caminhando. Show de bola. Então vamos lá. Suave não é não. Não tá suave. Então perceba. O que é a coesão aqui, ó? Ó, bem aqui tem dois esqueminhas. Tem um negócio que chama coesão e tem um negócio que chama adesão. Beleza? Então, perceba. Aqui na coesão, são dois bonequinhos iguais. É ou não é? Na adesão, são dois bonequinhos diferentes. Então, a coesão ela vai existir entre dois materiais. Dá para compreender isso? Sim ou não? Aliás, no mesmo material. Coesão vai existir no mesmo material. E a adesão vai ocorrer em materiais diferentes. Exemplo. Você já reparou, se você imagina que você tem um recipiente cheio de água, um copo, por exemplo, né? Aí você põe um canudo lá dentro. A água, ela sobe um pouquinho. Sim ou não? E ela faz um negócio assim, tipo uma curvinha dentro do canudo. Já reparou isso? Sim ou não? Quer ver? Põe um canudo aí dentro do copo.
Reparou? Sim. Por que que ela fica aqui grudada? Então, existe uma força de adesão da água no canudo, beleza? No canudo, né? Mesma coisa aqui. Essa é a adesão. Agora, provavelmente você já viu falar aqui de, por exemplo, que mosquito anda sobre a água. Já reparou isso? Tem até exemplos, assim, cai no vestibular e tal. Já ouviu falar disso? Sim ou não? Já. Mosquitinho ali andando em cima da água. Por que que ele consegue andar em cima da água? Se você colocar uma lâmina de barbear também, ela não afunda na água. Colocar ela deitadinha ali. Vocês já ouviram falar na tensão superficial da água? Né? Essa tensão superficial é uma força, né? Que está ali na superfície, né? Sobre a água, e ela tem um valor. Eu só consigo vencer essa tensão superficial se eu tiver uma força vertical suficiente, né? Ou então maior do que esse valor. Então, o peso do mosquitinho é tão pequeno que ele não consegue vencer a tensão superficial da água. Você consegue compreender isso? Sim ou não? Sim. Correto. Essa tensão superficial é justamente provocada porque uma molécula de água tenta ficar junto da outra. Então, isso é a coesão. Tipo, uma molécula quer ficar junto da outra. Para eu vencer essa atração, né? Caso ali seriam as ligações de hidrogênio, eu tenho que ter uma carga vertical que passe isso. Dá para compreender a diferença? Nos solos, Correto. nos solos é a mesma coisa, né? Só que no caso é uma partícula, né? Atraída por outras, partículas finas. Então, exemplo disso são os solos finos, né? As argilas em geral. Então, tá vendo aqui, ó, na mão dessa pessoa aqui, um pedaço de solo? Você consegue perceber aí que isso forma como se fosse uma massa, tipo que nem massa de doce aí, brigadeiro, que se você consegue moldar isso aí, ó. Quando a gente consegue moldar, a gente diz que é um solo plástico, né? Você não consegue fazer isso com areia. Se você tentar fazer uma bolinha de areia, o que que acontece com ela? Se desfaz. É ou não? Então, nos solos finos você consegue fazer isso. Que o que ajuda nisso é justamente a coesão. Tá tranquilo, gente? Deu para compreender? Sim ou não? Sim. Tá bom? Então, na coesão, gente, é como se eu tivesse um pedacinho de solo, né? Um pedacinho de solo aqui, né? Que é representado por esse quadradinho. E eu tenho uma força horizontal que atua ali. Eu não tenho nada vertical, né? Que seria só do solo. E o que resiste a essa força seria a coesão, como se fosse um mosquitinho, né? Só que o mosquitinho tá empurrando para baixo, né? O peso dele está empurrando para baixo, tem que vencer a tensão superficial. Nos solos, é o movimento horizontal, que é o do deslizamento, e o que resiste isso é a atração entre uma partícula e outra de solo. Então, esse movimento horizontal é impedido por essa coesão, né? Ah, professor, eu nunca vou vencer essa coesão? Vai, é fácil de vencer essa coesão, né? Só que ela ajuda, né? Na tensão cisalhamento, quanto mais profundo é o ponto que você está calculando, maior é a tensão efetiva, tensão vertical, mais a coesão. Então, a coesão é um a mais ali, é um plus que você tem. Só que eu tenho isso só para solos argilosos. Dá para compreender? Da onde vem aquele Czinho lá na fórmula? Por que que ele entra? Sim ou não? Sim. Suave, né? Suave. Então, beleza. Antes da gente chegar nos ensaios, na aula passada eu falei sobre círculo de Mohr. Aí eu falei que tinha uma tensão principal maior e uma tensão principal menor. Lembra disso? A tensão principal menor era dada por σ3 e a maior σ1. Tendo essas duas tensões, eu conseguiria traçar um círculo. Lembra? Sim ou não? Hein, gente? Correto. Passado. Só que, lembra que eu falei que tem a tensão efetiva, vertical, que é a tensão total, né? Menos a pressão? Então, eu posso ter círculos de Mohr que estão trabalhando em termos de tensões totais, que é sem o apóstrofo, ou em termos de tensão efetiva. Dá para perceber aqui que tem dois círculos aqui? Um tem o apóstrofe, que é esse aqui, e o outro não tem.
Aí eu quero saber qual é a diferença de um para o outro. Qual é a diferença de um para o outro? A tensão total, ela considera a própria pressão também. Isso, a pressão total não considera a própria pressão, mas em relação aos círculos aqui, graficamente, eles têm diferenças geométricas? Sim ou não? Geométricas, acho que não. Mesmo tamanho. Não, né? Qual é a propriedade geométrica que eu preciso de um círculo Diâmetro. para fazer um círculo? Diâmetro ou raio, né? É. Vocês concordam que aparentemente que eles têm o mesmo tamanho? Sim ou não? Sim. Então, gente, em termos de tensão efetiva, não vai ter mudança no círculo de Mohr aqui que a gente vai estar trabalhando. A única coisa que muda é que ele desloca. Por exemplo, ele estava aqui nessa região e veio para cá. Por quê? Eu tive que diminuir os valores, né? A tensão efetiva geralmente é menor que a tensão total, porque eu desconto um valor de poro-pressão. Então, se eu tinha o sigma 1 aqui, ó, para eu ter o sigma 1 efetivo, eu tenho que fazer o sigma 1 total menos a poro-pressão. Semelhante ao que eu estou fazendo ali em cima. Dá para compreender? A mesma coisa para o sigma 3. Então, eles deslocam para o lado esquerdo aqui do gráfico. Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim. E a tensão efetiva, né? A tensão efetiva já, a tensão cisalhante, que é o que a gente precisa aqui nessa aula, ela não muda. Se você reparar, é o mesmo valor aqui, ó. Certo? É o mesmo valor. Então, a poropressão, ela não afeta a tensão cisalhante. Então, se você quiser determinar a tensão cisalhante de um solo, você pode trabalhar tanto em termos de tensão efetiva ou em termos de tensão total, tá bom? Tanto faz, porque a tensão cisalhante não vai se alterar. Tá de boa? Dá para compreender isso? De boa. Sim ou não? No caso, para a tensão cisalhante, tá? Não vai esquecer disso. Então, o que está mudando aqui? Eu estou garantindo que a tensão máxima em termos de tensão efetiva é igual à tensão máxima em termos de tensões totais. Tá tranquilo, gente? A partir de agora, a gente não vai desenhar mais esse círculo todo, e sim só metade dele. Essa parte que eu estou riscando aqui, a gente não vai desenhar. Então, nas aulas, a partir de agora, você vai ver só metade, tá? Mas eles representam o círculo todo, porque o que está para baixo não me interessa. Tá tranquilo? É a mesma coisa, que está em cima, como se tivesse espelhado. Então, faz só metade. Tá de boa? Dá para compreender isso? Sim. Então, show de bola. Então, perceba aqui primeiro. Então, critérios de ruptura no círculo de Mohr. Eu vou ter um solo, né? Um elemento de solo dentro de um maciço aí, um pequeno elemento. E sobre esse elemento eu tenho um peso de solo aqui, né? Concorda? Uma camada de solo sobre ele. E aqui em cima uma sobrecarga, que pode ser um aterro sanitário, uma casa, qualquer coisa que está em cima do solo. A gente vai chamar de sobrecarga. No semestre passado, a gente aprendeu a fazer esse gráfico bem aqui, ó, esse primeiro, que formava a distribuição de tensão, né? Você calculava as tensões, né, no topo de cada camada e fazia esse gráfico, né? Teria uma tensão vertical para cada coisa, devido ao peso próprio, que seria a camada de solo aí em cima. A sobrecarga, essa sobrecarga que ela não muda, só que ela vai diminuindo com a profundidade. Porque o que acontece? Essa carga aqui, a gente diz que ela vai espraiando, né? Ela vai se espalhando aqui ao longo da profundidade. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Então, o valor da tensão vai diminuindo. Você sabe me dizer por que ela diminui? Vou tentar fazer aqui mais inclinado, só para pegar aqui a imagem toda. Você saberia me dizer por que ela diminui? Porque, ó, perceba, aqui nesse caso, eu tenho um L, né? Vou chamar de L1. Bem aqui nesse ponto, eu já tenho outro valor de L, vou chamar de L2. E bem aqui embaixo, eu tenho outro valor de L, L3. Graficamente aí, dá para perceber que L3 é maior que L2, que é maior que L1. Sim ou não? Dá para perceber isso? Sim.
Sabe aquela história lá, por exemplo, se tu tá... Imagina que tu tem que andar sobre uma camada de gelo fina, né? Aí, geralmente, as pessoas aconselham, se você tiver que fazer isso, ir deitado, ao invés de ir em pé. Por que que você faz isso? Aumentar a área de contato. Você aumenta a área de contato para que diminua a pressão, né? Porque o seu peso permanece inalterado. Mas a área que vai estar em contato com o gelo é maior, logo a pressão é menor. Dá para compreender? Pressão, força sobre área, né? A mesma coisa que tensão. Lembra disso? Então, perceba, essa carga aqui ela não muda, é o peso. Só que como ela vai espalhando com a profundidade, esse tamanho, a área que ela está distribuída aumenta. Então, se aumenta, o que acontece com a pressão? Aumenta ou diminui? Hein? Como é, professor? Tu entendeu a parte aí do gelo? Sim, o gelo sim. Certo? Aí eu disse o seguinte, a sobrecarga que está aqui em cima, ela não muda, como se fosse o peso da pessoa, né? Vai ser sempre a mesma carga. Só que com a profundidade, ela vai se espalhando, né? Vai se espalhando. Então, a cada profundidade, esse valor de L aqui aumenta. É como se estivesse aumentando a área, né? Aí eu perguntei assim o seguinte, nessa parte aqui de baixo, eu tenho um valor de L maior. Eu queria saber o que acontece com a pressão, né? Ou então a tensão provocada por essa sobrecarga aqui em cima. Se eu te perguntasse assim, a tensão de L1 e a tensão de L3, qual que é maior das duas? Tensão L1 ou a tensão L3? Como se fosse a pressão. L1. L1, porque eu tenho uma área menor, né? Tenho uma área menor. Então, tensão L1 é maior que a tensão L3, por causa da área, caso que o comprimento. Então, é por isso que nesse gráfico aqui, ó, esse valor do gráfico vai diminuindo com a profundidade. Dá para perceber? Tipo, aqui nesse ponto ele tem um valor, aqui eu vou aprofundando, vai diminuindo, e conforme eu vou aumentando a profundidade, ele vai diminuindo cada vez mais. Dá para compreender isso? Então, por exemplo, aqui, ó, teria um valor e aqui outro. Tranquilo? E no final, o que me interessa é a soma dos dois. No caso, eu somaria esse valor aqui, ó, com esse, né? Digamos que aqui, estou chutando, digamos que aqui seja 2 e aqui seja 10. Então, quer dizer que esse valor bem aqui, ó, seria o quê? 12, né? Então, eu vou somando. Dá para compreender? Essas seriam as tensões. No solo, essas cargas aqui, verticais e horizontais, a gente vai chamar das tensões principais, né? Então, geralmente no solo, a tensão sigma 3, que é a menor, geralmente é horizontal. Então, esse quadradinho aqui, ó, é representado por esse solo. Porque essa tensão aqui, ó, é sigma 3 e aqui é sigma 3. Tá bom? Então, em vez de a gente analisar um cubo, a gente analisa um quadradinho ou um retângulo, que dá no mesmo. Já expliquei na aula passada. Tranquilo isso aí, gente? Relembraram isso aqui, esse quadradinho? Sim ou não? Sim. E essa superfície de ruptura aqui, ó, vai chegar a um determinado carregamento que esse solo que vai romper inclinado, né? O negócio do polo lá e tudo mais. Vai romper inclinado e essa superfície de ruptura vai ser o que vai ser necessário para determinar a resistência ao cisalhamento. Tá bom? Então, perceba aqui. Lembra que eu falei que os círculos de Mohr agora eles seriam representados somente por metade de círculo? Então, é como se eu tivesse um círculo de Mohr aqui, ó, outro, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, teria 6 ensaios. Dá para perceber isso? Sim ou não? Aí, gente, se você reparar, lembra daquele gráfico que eu fiz lá no início? Que eu disse que aqui era a tensão normal, que seria o X, e o vertical seria a tensão cisalhante, que seria o Y. Lembra disso? Primeiro gráfico lá. Aí eu disse que era uma reta, que era a superfície de ruptura. Então, gente,
a superfície de ruptura vai ser determinada por uma série desses círculos de Mohr, onde eu tenho tensões, né? Por exemplo, aqui é sigma 3 e aqui é sigma 1, para o primeiro ensaio, né? Vou chamar aqui de 1. Aí bem aqui, ó, vou fazer só mais um, tá? Tá para não ficar grande. Eu teria o sigma 3 e o sigma 1 para outro ensaio, que são vários círculos de Mohr. E essa superfície de ruptura que a gente aprendeu a determinar, lembra lá o negócio do polo, na aula passada, que a gente marcava um pontinho aqui, ó, que era a superfície de ruptura? O ponto de ruptura do círculo de Mohr, né? Ele vai dar diferente, vai dar valores diferentes, porque está aumentando sigma 1 a sigma 2, mas só que eles têm um alinhamento. Dá para perceber esse alinhamento aqui? Esse alinhamento vai ser a superfície de ruptura, que aqui a gente vai chamar de envoltória de Mohr, ou envoltória de ruptura. Tá tranquilo? Essa linha vai ter justamente essa equação aqui, C mais tensão vezes tangente de φ. E aonde ela tocar bem aqui, ó, esse valorzinho aqui seria o valor de coesão. Aí eu pego aqui o valor de coesão. E essa inclinação aqui, ó, é o ângulo de atrito que eu preciso. Lembram disso? A gente fez na aula passada, a gente fez justamente isso aqui, ó. Lembra que eu te marcava o polo, tal, encontrava um ponto aqui e tal, que eram as tensões que estariam atuantes no plano de ruptura? Seria isso. Entendido? Deu para compreender aqui? Da onde veio essa coisa aqui? Eu não ensinei como é que faz, só disse da onde vem. Sim ou não? Sim. Show de bola. Então, essa superfície de ruptura é o que a gente vai aprender a determinar na aula de hoje e na próxima, tá? Para a aula de hoje, né, eu vou ter o sigma 3 e o sigma 1, né? Aqui, ó, por exemplo, eu vou ter um sigma 3 sigma 1. Esse sigma 3 aqui é quando eu tenho, não tenho sobrecargas, né? E a carga que está aqui é a mesma da horizontal. Então, você vê aqui, ó, que no caso, sigma 1 é igual a sigma 3, teria o mesmo valor. Beleza? Então, quando eu tenho isso, gente, eu não tenho um círculo de Mohr, eu vou ter só um ponto. Dá para perceber aqui, ó? Então, por isso que está aqui a sigma 13 igual a sigma 1. Então, eu não tenho como determinar essa superfície de ruptura. Eu preciso ter valores diferentes aqui. Então, para a envoltória de ruptura, ela vai ter algumas situações, que a gente vai chamar de estado 1, por exemplo. A amostra de solo está submetida a uma pressão hidrostática, igual em todas as direções. O estado de tensão desse solo é representado pelo ponto σ3 na tensão cisalhante nula. O que é pressão hidrostática, gente? O que é hidro? Vamos lá, tu não pode berrar isso aí. Tu vai ser o engenheiro dessa parte. O que é hidro? É água. Água, pressão de água. Então, gente, a água, por exemplo, imagina que eu tenho um reservatório aqui, certo? Um reservatório aqui. Esse reservatório tem 2 metros. E eu tenho um determinado ponto aqui. Imagina que eu deixo um fio aqui amarrado. Bem aqui, aí tem uma bolinha aqui. Se eu te perguntar, qual é a pressão que está atuando bem aqui? Na horizontal e na vertical. Qual que seria essa pressão? Se estiver na metade de 2. Quanto que seria? Pressão de água, né? Pressão hidrostática. Quanto que seria? Vertical e horizontal. Vocês estão fazendo hidráulica, então? Sim ou não? Sim. Vocês já ouviram falar em MCA? Metro de coluna d'água? Sim. Sim. É ou não é? Então, por exemplo, aqui tem 1 metro. Se é água, é MCA, né? 1 metro de coluna d'água. Então, a pressão que está atuando aqui nesse ponto vertical é 1 MCA. E a horizontal seria quanto? Também.
Também. Por quê? A água, ela exerce a mesma pressão horizontal e vertical. Então, a tensão horizontal é sempre igual à vertical, tá? A água. Então, se ele está falando aqui que esse elemento de solo está submetido às mesmas pressões, então eu tenho uma pressão hidrostática. E a água, gente, a água não tem resistência ao cisalhamento. Então, é por isso que eu marco esse ponto aqui, ó, no zero. Então, a alturinha dele é zero. A água não tem resistência ao cisalhamento. O que é cisalhar? É cortar. Já tentou passar uma faca na água? Para você ter um reservatório, uma piscina, e tu passa a faca lá. Tem alguma resistência? Sim ou não? Você nunca tentou fazer isso? Não? Você nunca lavou uma faca no rio aí e tal? Então, não, não tem resistência, tá? Então, é por isso que esse ponto está marcado aqui. Então, seria o estado 1. Esse estado aqui, ó, ele está abaixo da superfície de ruptura. Então, está abaixo, na superfície de ruptura, essa linha. Vai ocorrer deslizamento? Com esse estado de tensão aqui? Sim ou não? O que você acha? Hein? Eu acho que não. Não, exatamente. Se está abaixo, gente, é como naquele caso lá. A solicitação é menor que a resistência, então não movimenta. Beleza? Esse seria o estado 1. O estado 2 já seria outra situação. Agora eu já tenho um sigma 3 e um sigma 1. São diferentes, né? No caso, onde sigma 1 é maior que sigma 3. Nesse caso, eu já consigo plotar um círculo de Mohr. Tá vendo aqui, ó? Né? Fiz um círculo de Mohr. Sigma 3 e aqui o sigma 1. O celular aqui está falando. Sigma 3 e sigma 1. É ou não é? Com esses valores, eu consigo determinar o círculo de Mohr, né? Descobre o diâmetro e encontra o raio aqui e faz a situação. E aqui teria um plano de ruptura e tal. E esse plano de ruptura aqui, né, determinado pelo polo e tal, tudo mais. Mais para tarde a gente vai aprender que o polo aqui é sempre no sigma 3. Teria aqui o 2 alfa aqui, que seria o plano de ruptura aqui que a gente aprendeu. Esse círculo de Mohr ainda está abaixo da superfície de ruptura. Então, quer dizer o quê? Que a tensão que surge aqui nesse plano alfa, que seria a tensão alfa, ela é menor que a tensão resistente, né? Ou então de ruptura. Então, se ela é menor, vai ocorrer deslizamento? Vai ocorrer ruptura do solo? Sim ou não? O que você acha? Hein? Não vai. Não, não vai ocorrer, certo? Então, é outra situação que não vai ocorrer. Então, a gente vai ter que determinar qual é o estado de carregamento que atinge essa ruptura. Então, é por isso que vai vários círculos de Mohr lá, certo? Para determinar justamente essa situação. Então, nesse caso aqui agora, mesmo esquema. Agora eu já tenho aqui um círculo de Mohr tocando essa ruptura, tocando a superfície de ruptura. Nesse caso, estou dizendo que a tensão que surge no plano, né, no caso esse S aqui seria o mesmo desse, aqui, ó, tensão de ruptura, é igual. Então, eu atingi a superfície de ruptura. No caso que é o círculo de Mohr, tangencia, né, a envoltória de ruptura. O que é tangenciar, gente? O que é tangenciar? O que é uma tangente a um círculo? A tangente tem que tocar em quantos pontos do círculo? Essa linha, uma linha tem que tocar em quantos pontos do círculo para ser tangente? Uma, duas ou três? Um ou dois ou três pontos, né, na verdade. 2. Só um, certo? 2 pontos eu faço uma reta. Mas para a reta ser tangente a alguma coisa, ela toca em um único ponto. Beleza? Então, esse aqui seria o valor de tensão, né? Tensão alfa do plano aqui, ó, desse plano alfa, necessário para chegar na superfície aqui, ou então na tensão de ruptura ou tensão resistente. Então, essa é a situação que vai ocorrer, que está no limite de ruptura. Passei desse valor, vai ocorrer ruptura. Beleza? Esse seria o estado 3. O estado 4 seria essa situação aqui. Vocês acham que isso pode acontecer? Tem um sigma 3 e um sigma 1 que geram um círculo maior, né, que ultrapassa aqui, ó, a superfície de ruptura.
Vocês acham que isso pode acontecer ou não? Vamos ver se vocês estão espertos. Acho que pode. O que você acha? Pode acontecer? Sim ou não? Já dei a dica para você, gente. Lê esse texto bem aqui. Acho que pode, sim. Tu lê o texto? Hein? O que você acha agora? Isso aqui, gente, matematicamente falando, poderia acontecer, né? Mas no estado físico, né? Por exemplo, assim, na vida real, isso não acontece. Por quê? Se ela atinge essa superfície de ruptura, vai ocorrer o deslizamento. Então, vai romper. Então, esse círculo aqui é impossível de ser obtido, né? Digamos assim. Vai chegar um valor de sigma 1 antes aqui, ó, por exemplo, digamos que eu faço isso aqui, ó. Sigma 1, né? Chamar de sigma 1, duas linhas. Menor que esse sigma 1 aqui, e vai ocorrer a ruptura. Então, o solo vai deslizar. Dá para entender por que não pode ocorrer isso? Porque antes de eu atingir esse sigma 1 aqui, ó, eu já atingi o sigma 1 que vai gerar a ruptura e vai ter o movimento de solo. Dá para compreender? Hein? Pessoal? Entendido. Sacou? Então vamos lá, né? Agora que a gente já sabe o que pode acontecer, é justamente ver quais são os ensaios que dá para a gente determinar isso. O primeiro ensaio que a gente vai ver, ele chama ensaio de cisalhamento direto, né? Então, ele consiste numa câmara, então um recipiente, certo? No qual você põe o solo aqui dentro, e essa caixa é uma caixa, certo? Ela tem um plano para deslizar, assim, ó. Como se parte do solo aqui ficasse aqui embaixo e a outra parte aqui em cima, e eu empurrasse isso. Quando eu empurro, o que acontece? Nesse plano aqui, ó, preferencial, né, que está aberto, uma camada de solo vai deslizar em relação à outra. Lembra que eu comentei lá no movimentação de solo, o que vai acontecer é um deslizamento de uma camada sobre a outra? Vocês lembram disso? Lá no início do slide? Que tinha os grãozinhos e tal? Sim ou não? Sim. Então, esse ensaio tenta simular isso, né? E aqui nesse ensaio eu aplico uma carga na vertical para tentar simular o peso de solo que tem ali, né? A tensão vertical. E aplico uma carga horizontal bem aqui para provocar aquele movimento. Com base nisso, né? No resultado desses ensaios, onde eu vou ter a carga vertical e a horizontal, eu consigo determinar ângulo de atrito e coesão indiretamente aí. Tá beleza? Então, esse ensaio ele é normatizado por uma norma americana, que é a STM D30804, né? Seria o padrão de ensaio para direct shear, né? Teste, né? Ensaio de cisalhamento direto. Que esse shear aqui seria o cisalhamento ou cortante para solos, né? Sob consolidação drenada, sob condições drenadas de consolidação. Seria isso aqui a tradução, mais ou menos. Tá bom? Então, esse ensaio, como é que ele é feito? Eu preciso ter esses equipamentos aí, né? Que seria um aparelho de cisalhamento direto. Aquela caixa seria essa parte aqui, ó, onde eu ponho o solo. Essa parte bem aqui, ó. Essa parte aqui, ó, seria onde eu aplico a carga vertical. E aqui seria onde eu aplico a carga horizontal. Tá beleza? Então, esse equipamento ele pode ser computadorizado, né? No qual controla a velocidade de deslocamento, ou ele pode ser manual. Só que aí tem que fazer bem devagarinho, né? Isso aí. Então, perceba, aqui embaixo tem o corpo de prova, né? Que está dentro de uma caixinha, né? Que seria um molde, digamos assim. Aí, para eu começar a fazer o ensaio, eu ponho esse molde aqui dentro e empurro esse solo, para ele sair desse molde aqui, certo? E caber dentro da caixinha. E aplico uma carga horizontal e uma vertical e vejo, né, o movimento na horizontal. Dá para perceber aqui que teve um movimento aqui, ó? Um deslizamento? Uma camada em relação à outra? Sim ou não? Dá para perceber isso? Sim. Aí, ó, a carga vertical, eu vou colocando pesos aqui, ó, nessa balança, como se fosse uma espécie de balançazinha, tem tipo um braço aqui, ó, e o peso daqui puxa isso aqui para baixo, né? E quando puxa isso aqui para baixo,
aplico uma carga aqui, uma carga vertical, tá bom? Então, isso aqui vai ser controlado. Eu vou definir qual tensão vertical eu quero aplicar e vou tentar movimentar isso aqui o mais devagar possível, né? Conforme essa movimentação, eu vou lendo qual é a carga horizontal, né? No caso, esse T aqui, beleza? Ó, um ensaio aqui de como fazer aqui o ensaio de desalhamento. Vou mostrar dois modelos. Nesse primeiro modelo aqui, da Universidade Federal de São Carlos, ele usa um molde que é circular, tá bom? No outro, a gente vai mostrar um molde quadrado, semelhante ao que estava ali, tá bom? Aí depois a gente vai verificar aí qual que é melhor dos dois. Desalhamento direto consiste em confinar uma amostra de solo sobre uma tensão vertical, a qual é aplicada centralmente através de um braço de alavanca posicionado na parte inferior do equipamento. Assim, uma força horizontal é aplicada ao solo e medida através de uma célula de carga. O deslocamento horizontal é medido através de um sensor de deslocamento localizado externamente ao anel, e o mesmo procedimento é aplicado ao deslocamento vertical. Para obter as características físicas da amostra de solo, é necessário conhecer as dimensões do anel de cisalhamento. Desta forma, com o auxílio de um paquímetro, determina-se o diâmetro e a altura do anel. Em seguida, mede-se a tara do anel. Já para a determinação do teor de umidade da amostra de solo a ser ensaiada, é necessária a obtenção das taras das cápsulas. Para o procedimento de talhagem do corpo de prova, é necessário o anel de cisalhamento, estilete, 2 calços, 3 cápsulas de alumínio já previamente taradas e o prisma de solo. Inicia-se a talhagem marcando-se o diâmetro do anel. Assim, com o estilete, corta-se o solo de maneira que este fique completamente confinado lateralmente dentro do anel. Esse solo aqui vai ser feito em ensaio. No caso aí dentro. Seria um molde, depois ele é tirado daí durante o ensaio. Após a talhagem, 3 porções de solo são colocadas nas cápsulas para a determinação do teor de umidade inicial da amostra. Encerrada a talhagem, mede-se a massa do anel com o solo e as 3 cápsulas. Antes de posicionar o anel no equipamento de cisalhamento, é necessário acoplar ao anel um braço externo, o qual transferirá a força vertical à amostra.
Tinha que só observar ele, falou vertical, mas vamos dar uma olhada Primeiramente, o nele. calço inferior é Como ele vai posicionado na base posicionar da esse solo. caixa, cujo intuito é posicionar a amostra de solo centralmente à força horizontal. Assim, Caixa o aí, anel ó. com solo pode Caixa ser circular. posicionado e o cabeçote superior move a amostra de solo para a porção central do conjunto. A força que ele falou vertical aí, nesse caso, gente, seria a força na horizontal, tá bom? Que seria empurrando essa parte de solo. Ele vai deslocar o solo que está em cima agora para aquela parte que está embaixo. Vocês viram que ele vai movimentar esse Por fim, cilindrozinho, viu? satura-se a Ele amostra com empurrou o água. solo para baixo. Então, parte dela está dentro desse anel inicial e a outra está lá no de baixo. E aí, como tem dois anéis, né, a gente desliza um em cima do outro. Isso aí que ele está fazendo é a condição de ensaio que a gente considera Após inundado. 24 horas imerso em água, Inundado inicia-se é a fase de diferente de consolidação saturado. do solo. Esta Faltou fase água consiste aí. na aplicação da Não carga quer dizer que está vertical sujo, mas vocês através do estão braço de preenchidos. alavanca situado na parte inferior do equipamento de Vou colocar cisalhamento a carga direto. vertical agora, né? Vou colocar pequenos pesos ali, que esses pesos vão gerar uma tensão vertical. Basta pegar a carga que está aí e dividir pela área lá do corpo de prova, né? Tem as dimensões do anel. Está dizendo que está Após colocando 24 200 horas de kPa. consolidação, posiciona-se os leitores de deslocamento horizontal e vertical. É isso aí que ele está colocando, são como se fosse umas espécies. Está vendo esse pistão aqui que está segurando As com a travas de direita e segurança esquerda? são Isso aqui, ó, liberadas e o seria equipamento ao para qual medir o aplicará a força deslocamento na vertical é vertical e na ativado. horizontal, né? Quanto movimento. Os sensores mostram as leituras da força horizontal em quilonewtons e dos deslocamentos em milímetros. O gráfico presente na imagem corresponde à força horizontal pelo tempo decorrido durante o ensaio. Neste ensaio de cisalhamento direto, a velocidade aplicada foi de 0,5 milímetros por minuto. Então, ele está controlando a A aplicação velocidade do aí com deslocamento base. horizontal deve ocorrer até uma deformação mínima de 10%, que neste caso representa um deslocamento horizontal de 6,5 milímetros. Finalizado o ensaio, os sensores Só aí explicando, né? Esse equipamento aí é um equipamento computadorizado, no qual esses fios que estão bem aqui, ó, já leem tanto os movimentos que esse corpo de prova vai fazer na vertical e na horizontal. Esse elemento aqui que parece um Szinho, né? Tem um fiozinho também, é uma célula de carga. Com base na velocidade que ele desloca esse pistão aqui, ó, deslocando da direita para a esquerda, né? A velocidade que ele falou é de 0,005, eu acho, ou 0,5 milímetro por minuto. Eles têm ideia de quanto de carga vai estar atuando aí, tá bom? Aí vai gerar um gráfico, mais ou menos assim, com uma série de dados, aonde ele vai determinar a carga horizontal que foi aplicada, dependendo da velocidade, né? O deslocamento horizontal também, a partir da velocidade que está aqui, e o vertical a gente mede por aqui. Ele disse que eu vou terminar o ensaio quando eu atingir um deslocamento de 10% do tamanho. Você lembra que o diâmetro que ele falou na hora aí de pesar, ou então de medir o equipamento, era de mais ou menos 63 milímetros? Então, por isso que ele fala aí de 6 milímetros, 10%. Quando ele atingir um deslocamento nessa magnitude, o ensaio para. Beleza? Vou voltar para cá. são retirados e a caixa é removida do equipamento. Após a retirada da água da caixa de ensaio, o anel superior desse cisalhamento é Teria retirado. que fazer o ensaio, tá, gente? Não chegou a fazer aí, mas seria movimentar. Pode-se notar o deslocamento no plano horizontal na amostra de solo ocasionado pelo cisalhamento. Dá para perceber aqui, ó, por exemplo, estaria bem aqui nesse punch e foi para cá. Esse foi o deslocamento que teve aqui, que vai ser no mínimo 6 milímetros lá, que ele falou, para terminar o ensaio. Beleza? Só apagar isso. Ao final, são retiradas 3 porções do solo para a determinação do teor de umidade final.
Por fim, as cápsulas são colocadas na estufa a 105 graus por 24 horas. Aí isso está fazendo para determinar a umidade, né? Então, o vídeo aí da UFSCar. Aí vocês repararam que eles usaram uma célula circular, né? No próximo vídeo a gente vai ver usando uma célula quadrada, tá? Já é um equipamento computadorizado aí, fazendo a empresa aí. Tá escrito. Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco então sobre o ensaio de cisalhamento do solo. O ensaio de cisalhamento consiste então na determinação da resistência ao corte, ou seja, ao cisalhamento do solo. Dois parâmetros são importantes, a resistência à coesão e o ângulo de atrito interno. O ensaio de cisalhamento direto é usado principalmente para projetos de contenções, taludes e barragens, mas também pode ser utilizado em outros tipos de projeto. Para se determinar então o cisalhamento direto do solo, nós temos três possibilidades de equipamento, que são o ensaio de cisalhamento direto, que é a prensa totalmente manual, a prensa semiautomática e a prensa totalmente automática. Nós temos esses três modelos de equipamento. Hoje nós iremos falar sobre a prensa de cisalhamento semiautomática, que é este modelo que se encontra aqui. Basicamente, nós temos então uma tela touchscreen, onde nós inserimos todos os parâmetros necessários para a realização do ensaio. Nós temos então, para a aplicação da carga axial na amostra, nós temos essas hastes, onde é inserido então as nossas cargas, que vão até 500 kg e 1.000 kg. Então, é aplicada então a carga axial aqui na amostra. Nós temos dois LVDTs, principalmente para medir o deslocamento vertical e medir o deslocamento horizontal. Nós temos na sequência a célula de carga, então para fazer a medida dos parâmetros aqui de aplicação de carga no corpo de prova, no caso das amostras, e nós temos então o motor que realiza toda essa movimentação. Bom pessoal, vou demonstrar aqui de uma maneira simplificada, sem o corpo de prova, né, sem nossa amostra de solo, em como a gente faria a montagem na célula para cisalhamento direto. Então temos aqui os dispositivos, né, que irão acomodar as amostras. Nós temos então todas as peças aqui, que seria a base do corpo de prova, o dispositivo de polo-expressão, os dois suportes de acomodação da amostra e mais um dispositivo de polo-expressão. Então, primeiramente, nós posicionamos a base no nosso dispositivo que irá acomodar a amostra. É poro-pressão, tá, gente? Não expressão, poro-pressão. Então, vamos colocar a nossa membrana de poro-expressão. Após isso, nós pegaríamos o dispositivo de acomodação da amostra, colocaríamos a amostra e, na sequência, colocaríamos a outra parte do dispositivo de acomodação. Esse dispositivo que ele está falando é aquela caixinha que eu mostrei lá no início, né? Que eu mostrei o deslocamento, que era quadrado, que estava o corpo de prova moldado. Então, alguns slides para trás. Na amostra. No caso aqui, eu vou inserir separadamente para poder inserir mais corretamente para vocês conseguirem visualizar. Na sequência, finalizando com a membrana de poro-expressão e os dispositivos para que realizar a acomodação da amostra aqui e para que possa realizar o adensamento, o carregamento axial aqui da nossa amostra. Nesse exemplo de montagem, eu apresento o sistema separado. Entretanto, para realmente uma amostra real, ele deve estar totalmente montado e fixado, para que eu não tenha nenhum deslocamento na minha amostra. Eu deixei desmontado somente a título de exemplificação. Após a montagem da amostra, vimos então aqui a inserção, né, do dispositivo para cisalhamento. Encaixamos aqui, posteriormente faremos o ajuste para o dispositivo para aplicação da carga axial no corpo de prova. Só um detalhe, tá vendo esses parafusos que ele deixou aqui? Antes de fazer o ensaio, a gente tem que tirar eles, porque senão não vai ter o movimento, tá bom? Prova. Após essa montagem, ajustamos então o LVDT até a altura correta do corpo de prova
Após essa montagem, podemos então dar início ao ensaio de cisalhamento e através dos parâmetros configurados na tela touchscreen. Então vamos realizar uma simulação aqui de como seria o ensaio de cisalhamento direto. Primeiramente, então, nós temos a tela de boas-vindas da tela Dá para notar que ele tirou o parafuso, né? Não sei se vocês estão vendo, mas não está o parafuso. touchscreen aqui. Simplesmente você pode apertar e vão ter vários parâmetros iniciais aqui, então. Nós temos, então, a força, que seria a força axial no corpo de prova, que seria realizado o adensamento. Teríamos a posição horizontal e a posição vertical, medidas pelos LVDTs. Temos a função tara e a posição inicial, e mais as configurações. Vamos então, como a amostra já foi posicionada, vamos então tarar aqui, né, ou zerar todos os parâmetros. Após isso, vamos então avançar e iremos então configurar o ensaio. Aqui temos então o nome do ensaio, a velocidade, a área do corpo de prova e as paradas automáticas, ou por força ou por deslocamento. Então vamos inserir aqui o nome do corpo de prova, no caso vou colocar CP1, Enter. A velocidade eu vou colocar 1 milímetro por minuto. A área do corpo de prova seria 36 centímetros quadrados. Na parada automática nós vamos colocar por força máxima, no caso aqui é uma célula de carga de 500 kg, ou seja, 5.000 newtons. E o deslocamento, a parada, eu vou colocar de 1 milímetros e damos sequência no ensaio. Se a gente fosse fazer esse ensaio usando essa máquina aí, ó, a gente usaria só o deslocamento como critério de parada, né? Semelhante ao que foi feito no outro vídeo. Colocar ali, sei lá, 6 milímetros, tá? Atingir esse deslocamento, 6 milímetros, para. E a velocidade a gente põe menor, de 0,5 milímetros por minuto, para que não gere poro-pressão. Porque quando eu aplico um carregamento muito rápido no solo, que tem água, ou então que está inundado, que está saturado, geralmente essa carga é absorvida primeiro pela água, né? E depois que essa carga vai dissipando, semelhante ao que aconteceu lá quando a gente viu adensamento. Então, por isso que no outro colocou uma velocidade menor, para não gerar isso. Antes disso, irei habilitar. Após isso, então, temos a aquisição de dados, que pode ser por tempo ou deslocamento. No caso aqui, eu vou colocar por deslocamento e vou colocar apenas 1 milímetro. Só um detalhe, eu penso que nesse equipamento, tem essas caixinhas aqui, ó, você tem que marcar qual que você quer. Aqui ele não está mostrando, mas provavelmente ele está marcando lá na tela dele. Após isso, vou avançar. Então, temos então aqui a tela do gráfico, que é um diferencial da nossa empresa, onde temos um gráfico de tensão cisalhante por posição. E aqui temos os indicadores de tensão cisalhante, posição horizontal e posição vertical. Após isso, podemos então iniciar o ensaio. Após a finalização do ensaio, voltamos então para a tela inicial, Home, e podemos então inserir novamente todos os parâmetros para realizar mais um ensaio. Lembrando que todos os dados são gravados no cartão SD, que é posicionado aqui na frente. Posteriormente, você pode remover esses dados e fazer o tratamento no computador, por exemplo. Ficamos por aqui então. Para maiores informações, entre em contato através do nosso site, website, e através das nossas mídias sociais. Até a próxima. Deixar aí os créditos, né? Gente, vocês viram que tem duas maneiras de fazer o ensaio, um com um corpo de prova circular e outro com corpo de prova quadrado, certo? Se você tivesse que escolher um dos dois, qual que você acha que é melhor? Quadrado ou circular? E por quê? Eu creio que o quadrado ele é mais preciso por causa que tem um painel, não é não? Porém... Não, esquece o modelo do ensaio, tipo assim, o equipamento. Só o corpo de prova. Imagina que fosse no mesmo equipamento. Se tiver nesse mais top aí, no segundo, digamos.
Você poderia colocar o corpo de prova circular ou quadrado. Qual que você escolheria? E por quê? Gente, vou falar a resposta. Melhor o circular. No quadrado, parte daquela carga que está atuando ali, ou não, ela fica concentrada nos cantinhos do quadrado, saca? E o que me interessa é no corpo de prova todo. Então, tipo, tem mais carga aqui do que aqui. Se eu tivesse que fazer um gráfico, a carga seria isso aqui, por exemplo. Entendeu? Estou aplicando uma carga aqui, ó, sei lá, estou puxando, digamos assim. Essa carga, em vez dela ficar reta, ela se concentra aqui nos cantinhos. Então, é por isso que o circular é melhor. No circular, como não tem esses cantos, a carga fica próxima do que eu espero, fica em cima, digamos assim, ó. Tá vendo? O médio aqui é muito mais Porque no do próximo. quadrado, acho que eu vou observar ele retirar o material, no caso. No redondo deu de ver que daqui eu colocou a diferença, que é 6 milímetros, né? Do quadrado a gente não observou no vídeo. Isso, aí teria que saber o tamanho aqui, mas aqui geralmente acho que é 10 centímetros, viu, Jéssica? Tamanho. Aí seria tipo 1 centímetro de deslocamento. Enfim, os resultados do ensaios, eles são essa tensão cisalhante, né? No caso, a força horizontal, que, por exemplo, tem uma força horizontal, e a tensão cisalhante seria esse T dividido pela área do corpo de prova, né? Área do CP. E vocês viram que ele movimenta na horizontal. Então, o gráfico, geralmente, a gente faz isso aqui, ó. Plota um gráfico de tensão cisalhante, ou então dá resultado lá de saída lá dos equipamentos. É tensão cisalhante no eixo Y e deslocamento horizontal no eixo X. Então, geram uns gráficos assim, ó. Certo? Geram uns gráficos assim. No caso, eu tenho tensão cisalhante e deslocamento. Bem aqui, ó, tem 3 gráficos, né? Eles são o mesmo ensaio, só muda que aquela tensão vertical. Um é com 50 kPa, um com 25 e um com 100. Esses resultados não são dos ensaios que foram feitos, né? São outros resultados, mas seriam típicos assim. Então, o que me interessa daqui? Quando eu estou falando de areias, né? Solos granulares, lembra daquela situação lá que eu mostrei, de um grão tendo que deslizar em relação ao outro, né? E que a resistência lá dependia de como esse grão ia deslizar, se ele estava na superfície de ruptura ou não. Lembra disso? Aí eu disse que teria um ângulo de atrito máximo e um residual. Lembra disso? O que é isso? Por exemplo, esse solo aqui ó, é um solo arenoso, digamos assim, ele gera esse pico. Dá para perceber aqui que tem um ponto mais alto aqui em todas as curvas? Sim ou não? Sim. Então, esse ponto mais alto seria o máximo, né? O crítico lá. E o residual seria o que fica aqui constante, depois desse pico. Ó. Tipo, o grão movimentou, pronto, já está na superfície de ruptura. Tá vendo que tem tipo, como uma espécie de estabilização depois de um tempo? Nos solos arenosos, é comum ter isso aqui. Nos solos argilosos, o gráfico é só assim, direto. Não tem esse pico. Faz isso aqui. Ó. Tá vendo? Isso seria de um solo argiloso ou solo mais fino. Tá tranquilo? Dá para entender? Dá sim. Sim ou não? No ensaio de cisalhamento direto, a gente não faz os círculos de Mohr em si. Né? A gente vai pegar a superfície de ruptura já direto. Então, o que me interessa? Eu tenho esse gráfico e eu preciso determinar ângulo de atrito e coesão. Então, o que eu preciso? Eu vou pegar os valores máximos aqui. Ó. Então, que eu peguei esses pontos que eu marquei, né? E esse residual aqui, ó, digamos assim. O residual ele é sempre um pouco menor que o crítico. Então, veja bem, lembra lá que a envoltória de ruptura, lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês, era tensão normal e tensão cisalhante? Lembra disso? Que era assim, o gráfico. Então, o que eu preciso plotar? Eu vou fazer um outro gráfico, que seria esse segundo aqui, ó, que eu ponho essas informações. Então, ó, tá vendo aqui que tem 3 pontos? Bolinha e tem um losango. O bolinha é o máximo. Então, o que eu vou pegar? O ensaio de menor tensão vertical, 25 aqui, que é o amarelo com o quadradinho aí, vinho. Então, o máximo aqui, você concorda que ele é perto de 40?
Pode estar ali uns 38 e tal. Dá para perceber isso? Sim ou não? É o mesmo valor dessa bolinha aqui, ó. O destaque é 38. Tá bom? Dá para perceber isso? Sim ou não? O segundo aqui, ó, aí, ó, o valor dele aqui, ó, 25. É esse valor aqui, ó. Entendido? Sim ou não? Sim. Hein, pessoal? Aí o próximo aqui, ó, que seria esse aqui, já o de 50 kPa, seria esse pico aqui, ó. Esse pico, ele está próximo dos 50, né? Os 48 por ali, concorda? É esse bem aqui, ó. 48. E aqui para baixo já é os 50. Tranquilo? Isso aí? Mesma coisa para o terceiro, né? Terceiro. Esse terceiro aqui, o valor já está perto aqui uns 95, mais ou menos, né? Seria isso aqui. Dá para compreender? E o valor da horizontal aqui, Sim. 100, né? A mesma coisa você faria para o residual, tá bom? Para o residual. Então, digamos o que eu faço aqui de verde. Aí seriam esses valores aqui, ó. Beleza? Seriam esses valores. Se você reparar, seriam esses valores aqui do losango. Seriam os valores do losango. Tá tranquilo? Sim ou não? Entenderam como é? Só essas bolinhas, o objetivo delas? Como é que eu construíria esse outro gráfico? Sim ou não? Sim. Show. Sim. Tá, então. Pode falar. Quer falar alguma Não, coisa? só estava dizendo sim. Tá. Aí no Excel, né, tem um negócio chamado curva de tendência, ou seria regressão. Então, ó, desse gráfico aqui, aqui das bolinhas, eu tenho essa equação. E desse outro gráfico dos losangos, eu tenho essa. Lembra que eu falei lá que a nossa função era ax mais b, que era a equação de uma reta? Aí eu disse que o nosso y era tensão cisalhante, o nosso a era a tensão normal. Aliás, vou botar aqui, tá errado. O nosso a era a tangente de φ, o x era a tensão cisalhante e o b era a coesão. Lembra disso? Isso aqui são os valores de uma equação da reta. Então, lá no Excel, né? Outro faz de forma manual, aí com os mínimos quadrados na calculadora, você determina os fatores que estão bem aqui nessa equação. Então, veja, o que está do lado do x vai ser a tangente do meu φ, né? Então, tá vendo bem aqui, ó? O número. Isso aqui seria igual a tangente de φ. Dá para entender? E esse valor bem aqui, ó, que é o b, que é um número qualquer, seria a coesão, que são os fatores que eu disse que a gente precisa ter para fazer envoltória de ruptura. Dá para compreender? Sim. Sim ou não? Então, esse ensaio dá aqueles resultados. Então, tendo esses valores, eu poderia determinar qual é a envoltória de ruptura, então o critério lá de Mohr-Coulomb. Isso para os valores máximos aqui de pico, né? E por residual a mesma coisa, né? Só muda que seriam outros valores. Aí aqui eu teria um valor de ângulo de atrito e aqui um valor de coesão, né? Essas correlações, para saber se elas são boas, né? Acima de 90 é boa, né? Esse R quadrado aqui lá da estatística. Então essas equações estão com um bom ajuste, acima de 90. Então são correlações do tipo forte. Dá para compreender? Então, por exemplo, nesse ensaio aqui, se eu quisesse fazer a tensão de envoltória de ruptura, vou fazer para o máximo aqui, ó. Faz aí na tua calculadora. Seria 0,7817, né? Vezes a tensão vertical mais a coesão, né? Que seria 14. Fica 14, 14,5. Se eu te perguntasse assim, na prova, eu posso te dar isso. O valor da coesão sai direto.
14,5 o quê? kPa. O valor que está aqui, a unidade que tiver aqui. kPa. E o ângulo de atrito? Como é que determina? Quanto que seria o ângulo de atrito para isso aí? Eu teria que fazer isso aqui, ó. Tangente de φ é igual a 0,7817. Logo, φ seria o quê? Tangente menos 1 desse valor. Faz aí na calculadora para ver quanto que dá isso. Para mim, por favor. R$ 38,01. 38 graus, aproximadamente, certo? 38 graus. Beleza? Então, são esses os parâmetros que a gente precisa ter para fazer um projeto lá com solo, então, para determinar a estabilidade. Tá entendido, gente? Tá suave? Ou não? Ficou de boa? Hein? Esses valores vão ser calculados ou, tipo, vai vir no comando da questão? Alguma coisa do tipo? Para esse caso aqui, ó, eu vou te dar esses valores aqui, eu vou te dar esse gráfico e você vai ter que montar esse outro. Né? Para determinar esses valores aqui, ó, tem uma série de coisas que você pode fazer. Você pode usar mínimos quadrados, ou você usa determinante, né, para encontrar a equação da reta. Não é muito difícil de fazer isso aí, não. Tá? Então, você consegue pegar aí, né? Eu vou fazer um bem aqui só para, digamos, mostrar o que faria, né? Mas, por exemplo, para fazer a equação de uma reta, né, o próprio Euclides falou ainda há pouco, você precisa ter 2 pontos. É ou não é? Você vai fazer, tem 3 pontos, ele está fazendo uma reta que tem um melhor ajuste. Que seria essa diferença aqui, ó, que seria os erros, tem que ser os mínimos possíveis, lá dos mínimos quadrados. Então, tem como fazer isso aqui, né? Você pode pegar lá os mínimos quadrados, ou então usar determinantes. Para fazer o determinante, a equação de uma reta, né? Basta você escrever assim, por exemplo, 2 pontos. Eu ensinei isso aqui para vocês lá no momento de centro de gravidade, como fazer a equação de uma reta. Um triângulo. Você pode escrever aqui, ó, 38, aliás, primeiro, 25, que é o valor de x, e o de y, 38. Aí você podia pegar o último lá, 100, né, e 95. Aí escreve x e y, né? Aí repete a primeira coluna, 25 e 38. Isso igual a zero. Aí aqui você consegue determinar a equação da reta. Então, é relativamente simples de fazer isso na mão, tá? Você já sabe fazer. Qualquer coisa, dá uma olhada nos vídeos lá de mecânica que tem um trechinho, tipo assim, acho que dá uns 5 minutos só fazendo isso. Beleza? Então, seria isso. No ensaio de cisalhamento, vai ter alguns tipos, né? Vai ter o ensaio rápido, né? Caracteriza pela aplicação simultânea da tensão normal e cisalhante, né? O ensaio de cisalhamento direto adensado rápido e o lento, que é o que geralmente faz, tá? Que a tensão normal é aplicada, após o adensamento da amostra, a tensão cisalhante é aplicada. No caso, aí você começa a fazer aquele movimento. Tá beleza? Então, esses seriam os tipos de ensaio de cisalhamento. Essas são as referências, né? Tirei os textos aí, as imagens, parte das imagens dessa apostila aí desses professores, e algumas outras coisas aí são da internet, da UFSCar, meu e tal. Tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima. Até, professor. Espera aí.